Sejam bem-vindos ao nosso tema hoje. Hã, ele é delicado Muito. e muito presente em tantas famílias, né. Vamos conversar sobre como lidar com aquela angústia, com os conflitos que surgem quando um familiar mais velho, um ente querido, decide viver uma nova fase com mais liberdade. Uhum. E principalmente como nós podemos encontrar a paz quando ficamos no meio de opiniões tão diferentes dentro de casa. É um tema que pede muita serenidade, de fato. E para essa nossa reflexão, é importante dizer que o que vamos conversar hoje vem de uma história real. Ah, é? Sim. Nossa conversa é baseada nos ensinamentos universais de uma orientação que foi feita por um guia espiritual através de um médium. Foi um atendimento presencial gratuito. Entendi. Nós, claro, removemos todos os detalhes, tudo que pudesse identificar a pessoa, sabe? O anonimato é totalmente preservado. Mas mantivemos a essência da sabedoria, que pode servir de luz para todos nós nessa jornada de autoconhecimento. Perfeito. Então, vamos começar pelo ponto que parece ser o centro do conflito, né? Vamos lá. A preocupação excessiva com a segurança de um familiar mais velho, ela pode, sem querer, aprisionar a vitalidade e a alegria dessa pessoa nos anos que lhe restam. Isso me parece um paradoxo muito doloroso. E é exatamente um paradoxo. O que se observa nesses casos é uma família que, movida por um medo genuíno e até compreensível de acidentes, de problemas de saúde. Sim, um medo que vem do amor, do cuidado. Exato, vem do amor. Mas esse medo começa a gerar uma tentativa de restringir as atividades de um ente querido que reencontrou a vontade de viver. Seja com novas amizades. Novas companhias, ou até retomando uma atividade que sempre amou, um hobby, mesmo que essa atividade exija um pouco mais de atenção, de reflexos. Certo. E essa tentativa de controle, mesmo nascida do amor, acaba gerando um campo de estresse e, frequentemente, coloca um dos membros da família como intermediário desses conflitos, dessas pressões constantes. Mas aí me surge uma dúvida muito prática. Onde que a gente traça a linha? E se o risco for real? Se essa pessoa idosa, por exemplo, já sofreu algum pequeno acidente antes? Uhum. Onde termina a permissão para a liberdade e onde começa a negligência? Essa é a pergunta central e a mais difícil. A sugestão aqui é uma mudança profunda de perspectiva. É preciso pesar na balança o que é mais benéfico para o espírito daquela pessoa. Certo. Com propósito, mesmo com os riscos que são inerentes a qualquer vida. Ou morrer em vida por um excesso de zelo. Ficar trancado numa segurança que asfixia a alma. É uma escolha difícil. É. Precisamos compreender que o tempo, para uma pessoa de idade avançada, ele tem outra dimensão, outra velocidade. O que para nós é 1 ano, para ela pode representar a energia, a vivência de 5 anos. Nossa, É um dever de amor permitir que aproveitem cada momento. A vida é movimento. Parar a vida para protegê-la é uma contradição em si. entendi a profundidade da reflexão, mas na prática, como se faz isso? Especialmente quando o outro familiar, também por amor, insiste na superproteção, na restrição. Existem caminhos concretos, sim. O primeiro é não assumir uma postura de confronto, mas de aliança. Aliança. Como assim? Por exemplo, em vez de simplesmente proibir uma atividade, pode-se buscar aliados, as novas amizades, a nova companhia dessa pessoa. Ah, entendi. E juntos encontrarem maneiras mais seguras de realizar aquela atividade, sem tirar a autonomia dela. Outro passo essencial é conversar com o familiar que se preocupa em excesso. Que é a parte mais difícil, talvez. Sim, mas a conversa não é para invalidar o medo dele, é para expandir a visão. Lembre-o da idade avançada do ente querido, da importância de focar na felicidade do agora, não apenas nos possíveis problemas do amanhã. Focar no hoje. Exato. Nessa orientação espiritual, o que podemos chamar de instrutor extrafísico sugeriu uma reflexão poderosa. Ele disse:
Se soubéssemos que um ente querido tem pouco tempo de vida, nós não o deixaríamos fazer as coisas simples que o alegram? Sim, claro. Como desfrutar de um passatempo ou da companhia de amigos, mesmo que isso nos parecesse um pouquinho imprudente? A resposta a essa pergunta muda toda a nossa energia e a nossa abordagem. Essa reflexão realmente, ela desloca o nosso foco do medo para o amor. Mas, sabe, ouvindo você falar, fico com a impressão de que a reação de alguns familiares, essa rigidez, parece desproporcional. Sinto que talvez não seja apenas sobre o medo do futuro, mas sobre algo mais antigo. Será que esses conflitos têm raízes mais profundas? Você tocou no ponto neurálgico da questão. E isso nos leva à nossa segunda análise. As discordâncias atuais sobre como cuidar de um parente idoso frequentemente nascem de mágoas, de modelos de criação do passado que não foram compreendidos ou curados. Isso me parece contraintuitivo, quer dizer, se uma pessoa sofreu com um modelo de criação muito rígido, por que ela se tornaria rígida também ao cuidar de alguém? O natural não seria que ela se tornasse o oposto? Talvez até permissiva demais? A sua pergunta é excelente, porque ela expõe como a nossa psique funciona de maneiras que nem sempre são lógicas, né? Muitas vezes, um familiar adota essa postura controladora com o parente idoso, tentando, em essência, Ser o pai ou a mãe do próprio pai ou mãe. exatamente essa inversão de papéis é um reflexo de uma dinâmica antiga não resolvida. A pessoa que hoje controla frequentemente se queixa de ter recebido uma criação com poucas demonstrações de afeto, onde a prioridade era o dever à responsabilidade. Certo. Agora, de forma inconsciente, ela replica o mesmo padrão de rigidez que tanto a feriu e que ela mesma condena. É como se a dor não curada se tornasse um programa que roda automaticamente, sabe? Entendi. Então, a pessoa tenta corrigir o passado, mas acaba usando a mesma ferramenta que a machucou. O conflito de hoje é um eco de uma dor de ontem. É um ciclo que se repete. E como se quebra esse ciclo de dor? A quebra vem com a expansão da consciência, com o perdão e a ressignificação. É preciso um esforço consciente para compreender que os modelos de educação de outras épocas eram diferentes. Sim. A prioridade de muitas famílias era prover o sustento, a casa, a educação, formar o caráter. A demonstração de afeto como entendemos hoje não fazia parte do repertório deles. Era outra linguagem de amor. Outra linguagem. O que podemos chamar de mentor da escola iniciática nos explica que aquela rigidez do passado, embora tenha causado dores, carências afetivas, foi o alicerce. O alicerce que formou a pessoa forte e responsável que o familiar se tornou hoje. Nossa, olhar por esse ângulo. A mágoa precisa ser olhada sob essa nova luz. Não se trata de apagar a dor, mas de compreender o propósito maior que ela serviu. Então, o caminho é mudar o foco da carência, do que faltou, para o reconhecimento e a gratidão pelo que foi dado, mesmo que de uma forma diferente da que a gente esperava. Exatamente. Um exercício prático e profundo é olhar para o passado e praticar ativamente a gratidão pelo que foi provido. O teto, o alimento, o estudo, os valores, em vez de manter a energia focada naquilo que, afetivamente, faltou. É um exercício de maturidade. É preciso entender que a carência do passado não pode ser usada como justificativa para atitudes controladoras no presente. Atitudes que tiram a paz e a liberdade de todos. O passo final é abandonar a necessidade de cobrar do parente idoso um comportamento que se julgue ideal. É preciso simplesmente aceitar e apoiar a jornada dele agora, com amor e com respeito pelo seu livre-arbítrio. Isso exige uma grande maturidade espiritual, sem dúvida. E me faz pensar na pessoa que está no meio disso tudo, sabe? Tentando equilibrar os pratos. Essa pessoa que serve de ponte, ela carrega um peso enorme. E eu imagino que se sinta culpada por tudo que acontece, ou que pode vir a acontecer. E este é o nosso terceiro e talvez mais libertador ponto de análise.
O sentimento de culpa por não conseguir controlar as ações e o destino dos outros é uma ilusão de poder, Uma ilusão. que apenas gera um campo energético negativo e um sofrimento desnecessário. Ilusão de poder. Essa é uma forma muito forte de descrever a culpa. Geralmente a gente vê a culpa como uma fraqueza, uma falha, porque você descreve como uma forma de poder ou até de arrogância. Porque a culpa nasce de uma arrogância sutil, da crença de que nós, Temos o controle. exato, de que nós temos o controle sobre a vida do outro. O membro da família que atua como ponte se sente profundamente responsável por qualquer coisa ruim que possa acontecer com o parente idoso. Sim. E essa sensação é amplificada porque o outro familiar frequentemente o culpa diretamente por sua permissividade. Esse peso causa um estresse físico e emocional imenso. Imagino. A orientação que recebemos do que poderíamos chamar de psiquiatra arturiano esclarece que é uma forma de orgulho, de prepotência, acreditar que temos o poder de sermos culpados por eventos determinantes na vida de outra pessoa. Como? Vida e morte, por exemplo. Vida, morte, a ocorrência de uma doença grave, um acidente maior, esses são eventos que pertencem à jornada daquele espírito, ao seu próprio planejamento reencarnatório. É preciso se libertar dessa responsabilidade que, na verdade, não nos pertence. Ouvir isso traz um alívio imenso. Mas e os nossos pensamentos? Se ficamos constantemente preocupados, imaginando o pior cenário, isso não tem um efeito? Não estamos criando uma energia negativa que pode, de alguma forma, influenciar a realidade? Tem. E é aí que reside a nossa verdadeira responsabilidade. Embora não sejamos culpados pelos grandes eventos da vida de alguém, é fundamental vigiar a qualidade dos nossos pensamentos. A vibração constante de medo, a mentalização de que algo ruim vai acontecer, isso cria de fato um campo de energia denso. E esse campo pode atrair coisas ruins? Esse campo pode não causar um grande evento, como dissemos, mas pode facilitar a ocorrência de pequenos incidentes. E, acima de tudo, ele corrói o nosso próprio bem-estar, a nossa saúde física e mental. A energia sempre segue o pensamento. Onde colocamos nossa atenção, para lá flui a nossa força vital. Certo. Então o trabalho não é controlar o outro, mas sim gerenciar a nossa própria mente, a energia que a gente emite. Perfeito. Mas como fazemos isso na prática? Quando o medo ou a culpa aparecem com força, como é que a gente simplesmente substitui esse pensamento? Muitas vezes parece impossível. É praticar conscientemente o desapego da necessidade de controlar o livre-arbítrio alheio. Repetir para si mesmo: a jornada dele pertence a ele. Eu confio no seu caminho. É um mantra quase. Quase. Cada espírito tem seus próprios aprendizados. O segundo passo é, quando o pensamento de medo ou culpa surgir, não lutar contra ele, mas observá-lo e conscientemente escolher substituí-lo. E como se faz essa substituição? Pode ser através de uma prece curta, de um mantra como "Eu envio paz, amor e proteção". Pode ser através da visualização. Em vez de mentalizar um acidente, feche os olhos por um minuto e visualize seu ente querido rodeado por uma luz protetora, feliz e seguro. Mudar a imagem mental. E, por fim, o passo mais importante: assumir ativamente o papel de um ponto de equilíbrio, de serenidade na família. Isso é uma escolha. Quando a outra pessoa vier com a energia do conflito, da ansiedade, você escolhe não absorver, não entrar naquela vibração. Você se torna um pilar de calma. E isso muda o ambiente. Isso transforma não só a sua energia, mas a de todo o ambiente. É uma mudança profunda de postura interna que, pelo que entendi, pode transformar toda a dinâmica externa. É um trabalho de dentro para fora. Exatamente. E, antes de concluirmos, acho importante dar um contexto sobre a origem deste trabalho, sabe? Sim, por favor. O auxílio que baseia a nossa conversa é realizado por 2 médiumos, que são servidores públicos. Eles dedicaram muitos e muitos anos de suas vidas ao voluntariado, em hospitais, em centros espirituais, como uma forma de preparação. Uma longa preparação. Muito longa, antes de fundarem a Academia Extrafísica.
O objetivo sempre foi oferecer um caminho de autoconhecimento que seja sério, profundo e acessível a todos que o buscam. Essa base de dedicação e serviço certamente se reflete na profundidade dos ensinamentos. Se eu fosse recapitular as lições de hoje, para fixar o aprendizado, eu diria que são 3 pontos principais. Vamos lá. O primeiro é a importância de permitir que nossos entes queridos mais velhos vivam com plenitude, com alegria, valorizando o tempo que lhes resta, que, como você disse, tem uma medida diferente da nossa. Perfeito. A qualidade de vida no presente sempre deve superar o medo do que pode acontecer no futuro. O segundo ponto seria a necessidade de olhar para os conflitos familiares de hoje como ecos de dores do passado, Isso. buscando a compreensão e o perdão por modelos de criação que talvez não nos deram o afeto que queríamos, para poder dissolver essas mágoas que hoje se manifestam como controle e rigidez. É a cura através da ressignificação da própria história. É um ato de libertação. Antes de tudo, para si mesmo. E por último, o convite para nos libertarmos da ilusão de que controlamos o destino dos outros e, consequentemente, da falsa culpa. Assumir a responsabilidade por nossos pensamentos, transformando a energia da preocupação em uma vibração de paz e confiança. Tornando-se um ponto de equilíbrio para a família. Exatamente. É isso. Compreender que a nossa verdadeira e única responsabilidade é com a nossa própria energia. Ao aplicar esses ensinamentos, a leveza, a harmonia, elas podem, gradualmente, se instalar nas relações familiares. E, o que é mais importante, dentro de nós. É um caminho de libertação do sofrimento que nós mesmos, muitas vezes, criamos pela falta de compreensão das leis espirituais. Agradecemos a sua companhia nesta reflexão e convidamos você a continuar sua jornada de desenvolvimento, explorando outros conteúdos e reflexões disponíveis nos canais da Academia Extrafísica. Que a paz e a compreensão possam florescer em seu coração e em seu lar.